Salmo 8. Podemos nomear este salmo de A Canção do Astrônomo. Versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Incapaz de expressar a glória de Deus, o salmista profere uma observação exclamatória. Ó Jeová, Senhor nosso! A sólida estrutura do universo pousa sobre seu braço eterno. Ele é presente universalmente e por toda parte seu nome é maravilhoso. Desça, se quiser, até as regiões mais profundas do oceano, onde a água serena dorme e até mesmo a areia é imóvel em silêncio ininterrupto. Até mesmo ali está a glória do Senhor, revelando sua excelência no silencioso palácio do mar. Empreste as asas da manhã e voe até os confins do mar, e ali Deus está. Escale até o mais alto céu, ou mergulhe no inferno mais profundo, e Deus está em ambos, sendo louvado em canção eterna, ou justificado em terrível vingança. Em toda parte, em todo lugar, Deus habita e está agindo manifestadamente. Dificilmente conseguiríamos encontrar palavras mais adequadas do que estas de Neemias. Só tu és, Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Retornando ao texto, somos levados a observar que este salmo é direcionado a Deus, porque ninguém além do próprio Senhor pode conhecer perfeitamente sua glória. Versículo 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários. Com que frequência as crianças nos falam de um Deus de quem nos esquecemos? As crianças não clamaram Hosana no templo, quando fariseus orgulhosos escolheram calar-se e agir com desdém. E o Salvador não citou estas exatas palavras como justificação para seus clamores infantis. Fox nos diz no O Livro dos Mártires, editora Mundo Cristão 2003, que quando o Sr. Lawrence foi queimado em Colchester, ele foi carregado até o fogo em uma cadeira, porque, devido à crueldade dos papistas, ele não conseguia se colocar de pé. Várias crianças se aproximaram da fogueira e clamaram da maneira como sabiam falar: Senhor, fortaleça seu servo e cumpra sua promessa. Deus respondeu às orações, pois o Sr. Lawrence morreu tão firme e calmamente como qualquer pessoa desejaria que fosse seu último suspiro. Quando um dos capelães papistas disse ao Sr. Wishart, o grande mártir escocês, que ele tinha um demônio dentro de si, uma criança que estava por perto clamou: um demônio não poderia dizer as palavras que esse homem diz. Mas um exemplo está ainda mais próximo de nossos tempos, em um pós-fácil a uma de suas cartas, em que detalha sua perseguição quando começou a pregar em Moorfields. Whitefield diz: não posso deixar de acrescentar que vários meninos e meninas que apreciavam sentar-se ao meu redor no púlpito enquanto eu pregava e me entregavam bilhetes das pessoas, ainda que geralmente fossem atingidos por ovos, lixo, etc.,
que eram lançados em mim nunca desistiram. Ao contrário, todas as vezes que eu era atingido, erguiam seus olhinhos chorosos e pareciam desejar que pudessem receber os ataques por mim. Deus faça deles, nos anos futuros, grandes mártires, para aquele que da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Charles Haddon Spurgeon. Quem são esses pequeninos e crianças de peito? O homem geral, que nasce de modo tão fraco e pobre como pequeninos e crianças de peito e que, contudo, com o tempo avança a tal poder com o qual pode lutar e vencer o inimigo e o vingador. Os apóstolos, que em aparência exterior eram detestáveis, como pequeninos e crianças de peito em comparação aos grandes do mundo, eram pobres, criaturas desprezadas e, entretanto, instrumentos fundamentais do serviço e da glória de Deus. Portanto, é notável que quando Cristo glorifica seu Pai pela sábia e livre dispensação de sua graça salvadora, Mateus 11:25, ele diz: graças te dou, ó Pai do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. É-nos dito, Mateus 18:3, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, etc. Como se ele dissesse: vocês aspiram à preeminência e magnitude mundana em meu reino, mas eu lhes digo que meu reino é um reino de pequeninos, que não abriga ninguém, a não ser os humildes que, sendo assim, são pequeninos em sua própria perspectiva, e se contentam em ser pequenos e desprezados na perspectiva de outros. Portanto, não buscam as grandes questões do mundo. Thomas Merton. O trabalho que é feito em amor perde metade de seu tédio e dificuldade. É como com uma pedra, que no ar e no solo seco nos desgastamos sem conseguir movê-la. Encharque o campo onde ela está. Lance o bloco na água cujo nível aumenta e, agora, estando submersa, coloque-se a trabalhar. Coloque sua força nisso. Agora se move. Levanta-se de sua cama, rola diante de seu braço. Então, quando sob as influências celestiais da graça, a maré do amor sobe e passa engolindo nossas tarefas e dificuldades, uma criança passa a conseguir fazer o trabalho de um homem e um homem pode fazer o de um gigante. Thomas Guthrie. Não ficamos todos profundamente admirados com a rara manufatura de Deus ao criar a formiga, o inseto mais inferior que rasteja? Assim como com o maior dos elefantes, tantas partes e membros sejam unidos em espaço tão pequeno de modo a possibilitar que uma criatura tão fraca consiga, durante o verão, armazenar alimento para o inverno? Daniel Rogers. Para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Esta confusão e vingança contra Satanás, que foi a causa da queda do homem, foi destinada primeiro por Deus. Portanto, é a primeira promessa e pregação do Evangelho levada a Adão, sentenciando ao diabo e não dirigida a Adão, que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. O objetivo de Deus era tanto confundir o diabo quanto salvar o pobre homem. Thomas Goodwin. Versículo 3. Quando contemplamos os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, a mente carnal não enxerga Deus em nada, nem mesmo no que é espiritual ou em sua palavra e ordenanças.
A mente espiritual enxerga Deus em tudo, até mesmo no que é natural, ao olhar para o céu e a terra e todas as criaturas. Robert Langdon. Caso pudéssemos nos transportar até a Lua, ou alcançar a estrela mais alta acima de nossas cabeças, descobriríamos instantaneamente novos céus, novas estrelas, novos sóis, novos sistemas, e que fossem talvez mais magnificentemente adornados. Mas até mesmo ali, os vastos domínios de nosso grandioso Criador não abririam, não acabariam. Mas até mesmo ali, os vastos domínios de nosso grandioso Criador não acabariam. Descobriríamos então, para nosso espanto, que teríamos apenas chegado às fronteiras das obras de Deus. Quão admiráveis são estes corpos celestes! Fico fascinado com seu esplendor e encantado com sua beleza. Mas não obstante a enorme beleza e seu tão rico adorno, este céu é isento de inteligência. Está alienado à sua própria beleza, enquanto eu, que sou mero barro, moldado por uma mão divina, sou dotado de percepção e razão. Christian Sturm, em Reflexões. Versículo 4. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Talvez não haja seres racionais por todo o universo, entre os quais o orgulho pareça mais inadequado ou incompatível do que no homem, considerando a situação em que ele é colocado. Ele é exposto a inúmeras degradações e calamidades, à ira de temporais e tempestades, há devastações de terremotos e vulcões, há fúria de tornados, as tempestuosas ondas do oceano, as devastações da espada, há fome, pestes e inúmeras doenças, e no fim de tudo, ele afundará na sepultura, e seu corpo se tornará companheiro de vermes. Os mais dignos e altivos entre os filhos dos homens são suscetíveis a essas degradações e a outras similares, assim como os piores da família humana. Contudo, em tais circunstâncias, o homem, este fraco verme feito do pó, cujo conhecimento é tão limitado e cujos desvarios são tão numerosos e notórios, tem a audácia de vangloriar-se em toda a soberba do orgulho e gloriar-se em sua vergonha. Dr. Chalmers, em seu livro Astronomical Discursos Astronômicos, diz muito apropriadamente: fornecemos a você nada além de uma débil imagem da comparação de nossa insignificância, quando dissemos que as glórias de uma extensa floresta não sofreriam abalo com a queda de uma simples folha, assim como as glórias do extenso universo não sofreriam abalo, embora o globo no qual pisamos e tudo o que lhe pertence chegasse a dissolver. Charles Haddon Spurgeon. É algo maravilhoso o fato de Deus pensar nos homens e deles se lembrar continuamente. João Calvino. Deveria uma criatura repugnante como eu encontrar favor em seus olhos? Em Ezequiel, capítulo 16, o versículo 1 ao 5, temos uma revelação das maravilhosas condescendências de Deus ao homem, que é ali semelhante a um bebê miserável abandonado no dia de seu nascimento, em seu sangue e sua imundícia, sem olhos de piedade para ele. Tais criaturas repugnantes somos nós diante de Deus e, entretanto, quando ele passou por nós e nos viu contaminados em nosso sangue, ele nos disse: viva. James Genway. Pergunte ao profeta Isaías: o que é o homem? Ele responderá, 40, versículo 6. O homem é erva, toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Pergunte a Davi: o que é o homem? Ele responderá,
Salmo 62, 9. O homem é falsidade, não falso somente ou enganador, mas falsidade e uma fraude. A natureza pecaminosa do homem é inimiga da natureza de Deus e o afastaria do céu. Contudo, o Senhor, mesmo nessa situação, eleva o homem ao céu. O pecado diminuiria o grandioso Deus, entretanto o Senhor engrandece o homem pecador. Joseph Cario. O esplendor e a pequenez, a excelência e a corrupção, a majestade e a mesquinhez do homem. Blaise Pascal. Versículo 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, Almeida Revista Corrigida. Em ordem de dignidade, o homem está próximo aos anjos e um pouco abaixo deles. Isto foi conquistado no Senhor Jesus, pois ele foi colocado um pouco abaixo dos anjos ao sofrer a morte. Charles Haddon Spurgeon. É algo misterioso e ao qual nós raramente ousamos fazer alusão que um Redentor surgiu de homens caídos, mas não de anjos caídos. Não construiríamos teoria alguma sobre uma verdade tão terrível e inescrutável, mas já não seria muito dizer que a intervenção em favor dos homens e a não intervenção em favor dos anjos abre precedente para o convencimento de que os homens não ocupam um lugar mais baixo que os anjos no amor e na solicitude de seu Criador? O Redentor é apresentado como submetendo-se a ser humilhado. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, Almeida Revista Corrigida, por amor à glória ou com uma visão dela que seria a recompensa de seus sofrimentos. Esta é uma representação muito importante que deveria ser muito atentamente considerada e da qual pode-se retirar, assim pensamos, um argumento forte e claro para a defesa da divindade de Cristo. Jamais poderíamos enxergar como seria humilde em qualquer criatura, independentemente da dignidade de sua condição, aceitar a função de mediador e desenvolver a reconciliação. Não nos esqueçamos de como é extrema a degradação com a qual um mediador deve consentir para ser reduzido e por meio de qual sofrimento e ignomínia somente ele poderia alcançar nossa redenção. Não nos esqueçamos também da desmedida exaltação que deveria ser a recompensa do mediador e que, sendo as Escrituras a verdade, o tornaria muito mais alto que o mais alto dos poderes e principados. E nós não sabemos onde estaria a maravilhosa humildade ou a inigualável condescendência, caso qualquer mera criatura aceitasse a função com a perspectiva de tal recompensa. Henry Melville.